Já é outubro, é o mês do Halloween, é o mês que a gente comemora aí as tradições de Halloween, onde os americanos e alguns outros países fazem, né, aquelas festas que a gente conhece aí, tanto nos desenhos, quanto nos filmes, quanto nas séries, né? Apesar de não ser uma festa tão tradicional assim aqui no Brasil, ainda assim a gente conhece bastante da cultura e muita gente acha bem legal, né? Inclusive o Brasil tenta de algumas formas trazer essa festa aqui pro Brasil pra gente curtir, né? Tipo, o pessoal gosta de uma festa fantasia, enfim. Tem muita coisa sobre o Halloween aí que é muito legal da gente fazer, da gente participar e tudo mais. Eu acho que muita gente, inclusive eu mesmo, né, tem um sonho de um dia ter a oportunidade de participar de uma festa dessa lá nos Estados Unidos, que é a festa mesmo, né, toda tradicional e 100% imersiva, né? Mas existem muitas coisas sobre o Halloween que a gente não sabe, né? Existem muitas questões aí sobre as tradições que a gente acaba vendo assim, né, na televisão, mas a gente não sabe o porquê que é assim ou qual é o significado dessas coisas, né? E hoje nesse vídeo a gente vai trazer 10 curiosidades para você sobre o Halloween que você não sabia, que não te contaram no filme, não te contaram na série, e aí você vai ficar sabendo bem aqui, porque aqui é cultura, rapaz. Se você não me conhece ainda, meu nome é Khan, né? Eu sou o anfitrião de vocês aqui no Raven Nest. E seja bem-vindo, vamos pro vídeo que tá bem legal e tá muito cultural hoje, hein? Primeira grande curiosidade, que talvez muita gente não saiba, é que o Halloween, ele tem origem nas tradições celtas, né? Ou seja, ele não foi enraizado direto dos Estados Unidos, né? Especialmente o festival Samhain, né? Que é o que de fato aí desencadeou, né, a tradição do Halloween, que marcava o fim do verão e o início do inverno, né? Que é aquela parte mais fria que as pessoas chamam de um pouco mais triste, né? Ser mais escuro, né? Ser menos quente e tal. É um clima um pouquinho mais retraído, né? Onde tem essa questão espiritual. E nessa época, né? Os celtas eles imaginavam que o véu entre o mundo e o reino dos mortos ele ficava mais fino, certo? Ou seja, permitindo que os espíritos passassem para o nosso mundo. E daí se criou a tradição, né, das fantasias, né, um pouquinho mais, né, macabras, né, aquela festa com um teor um pouquinho mais carregado, né, de energias aí e de tradições. E daí, a partir dessa linhagem aí, se nasceu as festas, festividades e comemorações do Halloween. E aí, a partir daí, o Halloween foi criando suas próprias identidades, né? Mas até então o Halloween ele não foi criado pelo americano, ele não foi enraizado ali desde cedo pelo americano, ele veio da tradição celta. Então isso aí é uma curiosidade que eu mesmo não sabia até eu começar a pesquisar. A segunda curiosidade ela é ainda mais louca, né? Porque a gente tem hoje, por exemplo, a abóbora como um grande ícone, né, do Halloween, né? Aquela abóbora lá com rostinho e tal, com desenhadinho, aí você põe uma vela dentro dela que é para dar aquela luz de dentro para fora que dá aquele tom macabro, né? Principalmente no rosto desenhado, mas as abóboras antigamente elas não eram usadas como lanternas, como são hoje em dia, né, nas tradições de Halloween. Antigamente eram beterrabas e nabos que eram utilizados, né, para você lá fazer esculpir, né, as lanternas e, no caso, fazer a decoração, né, do Halloween. Os imigrantes irlandeses que vieram para os Estados Unidos que criaram, né, que trouxeram essa identidade da abóbora aí para os Estados Unidos. E daí, a partir daí, fixou mesmo a abóbora do Halloween, até por causa da cor dela. E aí a gente vai chegar ainda nessa questão da cor da abóbora, hein? Fica ligado. A terceira grande curiosidade é o seguinte, é até inclusive uma confusão que as pessoas fazem, né, com o Dia das Bruxas. Né? O termo Dia das Bruxas, apesar de ser muito utilizado, é um pouco diferente. A palavra Halloween é uma abreviação da expressão All Hallows Eve, que significa noite anterior
ao dia de Todos os Santos, né, que é o dia 1º de novembro, que todo mundo conhece. Como prometido, a quarta grande curiosidade tem a ver com a cor da abóbora. Ó, as cores da abóbora são preto e laranja, né? São o simbolismo do Halloween. E eles têm significados simbólicos. O preto vai representar a escuridão, né, a morte, aquela parte mais escura que a gente falou lá desde a primeira curiosidade, né, da questão dos monstros, aquele clima um pouco mais carregado. E a laranja, ela simboliza a colheita, né, tem tudo a ver, né, até com a própria abóbora, né, e a energia do fogo, né, que o fogo ele sempre foi muito simbolizado aí em rituais, né, em celebrações e tudo mais. Então esse misto cultivou-se, né, a representação das cores preta e laranja. Você não sabia, né? Tenho certeza. Quinta grande curiosidade em relação... É um pouco até diferente, né? É em relação ao maior recorde de tamanho e do peso de uma abóbora. Isso foi mensurado no ano de 2010, né? Onde eles mediram uma abóbora que pesava aproximadamente ali 821 quilos. Vocês têm noção disso? É muita coisa. A sexta curiosidade é que o Halloween nem sempre foi só uma festinha de ficar trocando doce e ficar fazendo fantasia, não. As pessoas antes faziam rituais de adivinhação, né? Que aí já é um pouquinho mais relacionado com bruxas, né? Um pouquinho mais pegada ali com questão de bruxas. Eles faziam rituais, eles faziam rodinhas, né? Faziam brincadeiras onde eles faziam rituais de adivinhação, por exemplo, para saber com quem que eles iriam casar. E isso criou um monte de brincadeiras aí que você faz de adivinhar com quem, qual é a letra do nome da pessoa que você vai casar daqui a X anos. Então essas brincadeiras aí que a gente até hoje brinca aí na nossa infância, muitas dessas brincadeiras tiveram origem no Halloween. Então o Halloween ele é muito mais do que uma festa celebrada só naquele dia. Ele criou algumas pontas aí que foram se espalhando aí ao longo, né, dos anos pelas pessoas ao longo dos tempos também. Sétima curiosidade, essa aí tem a ver com o que eu acabei de falar sobre a questão de doces, né, de ficar lá pegando doce e tal. Essa prática do Halloween, ela saiu da Europa, né, também, né, provavelmente das raízes irlandesas. Onde as pessoas elas tinham antigamente, né, bem antigamente, elas tinham a mania de fazer o quê? E ainda assim, algumas tradições aí, você ainda vê isso acontecendo. Pessoas que faziam comidas, né? Faziam pratos, faziam doces e jogavam de oferenda para espíritos para evitar, né, que tivesse algum tipo de conflito, algum tipo de problema, né? Enfim, selar paz, etc e tal. Alguns espíritos que as pessoas consideravam como espíritos raivosos, ou enfim, ou se ela achasse que ela fez alguma coisa errada ali, eles tinham essa prática, né, de fazer doce, fazer pratos e meio que dar de oferenda, né, para esses espíritos. E aí mais tarde isso aí, até por essa questão mística, ela acabou vindo para o Halloween e aí se tornou uma prática das próprias crianças fazerem, né, no Halloween, que é ir passar de casa em casa pegando doce, e falando, né, doces ou travessuras, etc e tal. Bem interessante, aposto que eu também não sabia, porque eu também não sabia, e a maioria das pessoas que eu conheço também não sabiam, é muito diferente, né? Agora, a oitava curiosidade é essa aí, cara, essa é diferente, hein? Vocês já pararam pra pensar por que a vassoura e a bruxa são assimilados um com o outro? É diferente, né? É meio estranho e tal. E não, calma que eu não vou falar nada aqui que ninguém voava com vassoura, não. Longe disso. Ninguém tinha Nimbus 2000 lá do Harry Potter pra voar. Mas, lá na Idade Média, as mulheres que eram consideradas bruxas, né? Que viviam isoladas lá e tal, elas utilizavam vassouras como um símbolo delas, né? E aí quem for aí da Wicca, quem é mais aprofundado nisso aí, quiser deixar nos comentários, vai ser bem interessante pra gente trocar ideia e ter um misto de conhecimento a mais, hein? Fica a dica aí. Porém, elas utilizavam, né? Não para voar, claro, como eu disse, mas elas utilizavam como símbolo do ofício da bruxaria. Tá aí uma coisa bem interessante, né? Foi daí que surgiu, não saiu do nada, assim, ninguém inventou isso do nada. Realmente era utilizado, as próprias mulheres que eram consideradas bruxas, elas colocavam. 9. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, o Halloween ele não é só comemorado nos Estados Unidos. Ele não é só forte, né? Aqui no Brasil também se comemora, né? De uma forma bem, né,
Ah, vou fazer uma balada com temática Halloween. Isso aí é comemorar Halloween para as pessoas no Brasil. Mas tem outros países que comemoram e comemoram sério, assim como os Estados Unidos, como por exemplo, Canadá, porque tá pertinho ali, né? A Irlanda, que querendo não veio de lá, né? O Reino Unido e a Austrália também comemoram. Você vê que são raízes bem próximas do inglês mesmo. Só que, claro, esses países eles têm as próprias metodologias deles, que são diferentes, né? As próprias variações, né, culturais deles são diferentes das dos Estados Unidos. Então, nesses países vocês vão encontrar festas de Halloween, porém com um pouquinho de diferença, né, da forma com que eles fazem, da forma com que eles conseguem decorar a festa, e como eles, as práticas que eles utilizam, né, a forma com que eles praticam, né, as grandes tradições de Halloween. Então, cada um tem sua diferença aí. Então, vale a pena depois vocês pesquisarem mais a fundo aí. Quem sabe, no momento aí eu traga para vocês algumas variações. E a última grande curiosidade é uma questão que as pessoas também confundem, né? Tinha outro tópico dos 10 também que era sobre confusão. E eu trouxe aqui também para meio que a gente poder esclarecer, né, algumas questões. Dia dos Mortos e Halloween são festas diferentes, tá? O Dia dos Mortos, ou Dia de los Muertos, né, é uma festa mexicana que é comemorada no dia 31 de outubro, casualmente, né, o mesmo dia do Halloween, só que ele se estende até o dia 2 de novembro, porque é como se fosse o início de um ciclo. Começa no dia 31 com o Halloween, e termina no dia 2 de novembro, que depois do Dia dos Mortos, que é celebrado no dia 1º de novembro, como a gente já tinha comentado antes. E eles fazem essa festa em homenagem aos entes queridos que faleceram. Então, assim, é uma proposta muito diferente do Halloween. O Halloween meio que ele abre as festividades dos mortos, e aí ele se estende até o dia 2 de novembro. E se encerra ali, dia 2 de novembro, dia após, né? Ou seja, eles celebram um dia antes e um dia após o Dia dos Mortos. Esse é o ciclo da Festa de los Muertos, o Dia de los Muertos. Beleza? Então, se alguém falar que Halloween e Dia dos Mortos é a mesma coisa, você fala que o Raven Ash falou que não. E se ele achar ruim, você manda vir aqui falar comigo. Então é isso, rapaziada. E aí, vocês conheciam alguma dessas 10 curiosidades? Não conheciam? O que vocês acharam? Qual dessas curiosidades te chocou mais? Deixa aí nos comentários, vamos trocar ideia sobre isso daí. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço, fui!